Qual é o caminho da longevidade? Comece com o que você tem. Quando a pessoa dá o primeiro passo, ela vai mantendo aquilo por 1 ou 2 semanas, ela vai perceber que seja uma pequena melhoria, mas ela vai ver. As pessoas em volta, marido, esposa, filhos, influencia. Vão querer incentivar a comer. E aí o ambiente fica te instigando. O que seria a alimentação intuitiva que todo mundo deveria ter, que era o normal antigamente, depois que a gente começou a ter os excessos, né? É aquela alimentação que você realmente sabe o momento de parar. Como a gente pode eliminar a barriga e queimar a gordura abdominal? Tem que treinar firme. E não tem nenhum alimento que ajude a queimar a gordura abdominal. Não existe esse milagre. Se você deseja emagrecer e adotar uma vida mais saudável, esse episódio é para você. Hoje nós vamos falar sobre nutrição para uma vida melhor, porque a expectativa de vida no mundo está aumentando e aqui no Brasil a média, de acordo com o IBGE, é de 76 anos e 4 meses. Mas eu sei, viu, pessoa linda, sei, mulher, que é muito difícil e nós temos muitas dúvidas sobre isso. E para te ajudar, nós estamos recebendo o Matheus Silva, ele que é nutricionista, especialista em emagrecimento e também esportes. Matheus, seja bem-vindo ao nosso Borboletando do podcast. Muito obrigado, minha querida. Prazer aí, pessoal. Será um prazer aqui tirar algumas dúvidas de você, mulher, sobre como atingir essa longevidade, essa qualidade de vida que todas elas buscam, né? Eu acho que todo mundo, nem só a mulher, mas os homens também. E aí vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Verdade. Eu mesmo tenho a expectativa de chegar até os 120 anos. É a meta. Mas responde então para nós, qual é o caminho da longevidade? Bom, é um caminho que, digamos que não tem uma receitinha feita de bolo, né? A gente sabe que hoje a gente tem que unir vários pilares, que é o que a própria Organização Mundial da Saúde nos coordena, que é alinhar um bom estilo de alimentação, bom estilo de vida em relação a exercícios físicos, reduzir consumo de álcool, consumo de drogas e processados, principalmente, alinhado a um bom estilo de sono e descanso. Então, são pilares centrais que, em base nele, a gente vai basear tudo que a gente precisa ao longo da nossa vida. Então, pensando na alimentação, é tentar buscar ali um maior consumo de frutas, verduras, vegetais, bom consumo de carnes, evitar alimentos mais gordurosos. Quando a gente pensa no sono, que hoje o pessoal priva muito por conta da carga horária de trabalho, dormir bem. Hoje o mínimo que a gente recomenda é pelo menos 6 horas bem dormidas, até no máximo umas 9 ou 10, dependendo da rotina da pessoa. Só que é algo que a gente sabe que vem decaindo. Então hoje tem pessoas que trabalham de madrugada, tem pessoas que dormem pouco, estudam até tarde e vão trabalhar cedinho. Então temos o pilar do sono, temos o pilar do exercício físico, que daí a própria rotina de trabalho às vezes não deixa a pessoa também ter um tempo livre, entre aspas, para isso. Mas é isso que a gente tem que basear. Eu acho que alinhando exercício físico, alimentação e descanso, a pessoa consegue ir em busca realmente de uma longevidade, de uma qualidade de vida que a gente busca. Linkando esses dois pilares, a nutrição e o sono, comer muito tarde ou algo pesado prejudica no sono também? De certa forma, sim. Mas quando a gente pensa em algo pesado, nem sempre o pesado seria um prato de comida, que muita gente associa a isso. Às vezes o problema não é você comer 11 horas, meia-noite, um prato de comida, e sim a quantidade que está presente no teu prato. O problema, às vezes, quando a gente pensa em comida pesada, qual tipo de comida realmente seria mais pesada para um período noturno, que vai sim atrapalhar a qualidade de sono e digestão? Um fast food, um lanche, uma pizza, ou até que seja uma comida, mas uma comida gordurosa, uma costela. Então, quando a gente pensa em digestão e sono, a gente vai sempre priorizar alimentos que têm menos teor de gorduras, que é a gordura que realmente acaba prejudicando um pouquinho nessa parte. E tem que comer até que horas? Não tem uma lei. Não tem uma lei? Eu sempre falo para o paciente, você tem que dormir de uma forma que você sinta que não está estufado e que isso não lhe atrapalhe no sono. Eu tenho refluxo. Aí já é um paciente que a gente tem que tomar mais cuidado com a quantidade que ele vai comer na última refeição e evitar pelo menos 1 hora após a refeição não ficar 100% deitado. Mas isso é uma recomendação que eu diria que seria boa para todo mundo. Acho que o pior de tudo é isso, é você comer muito e logo deitar. Seja às 7 horas, seja às 11 ou seja às 2 da manhã. Se a pessoa come, por exemplo, meia-noite, e ela ali está fazendo mais algum fazer, um estudante, por exemplo, chegou da faculdade meia-noite, comeu, tem que estudar mais alguma coisinha ali da faculdade, estuda mais meia hora, 40 minutos, já é um processo digestivo que não vai atrapalhar no sono.
Então, não é uma regra, mas a gente tem que evitar grandes quantidades de comida à noite. Isso é fato. De aproveitar uma pergunta, porque aconteceu comigo sexta-feira. Eu tava ótima, aí eu comi um lanche por volta mais ou menos das 20 horas. Só que eu tava com muita fome e eu comi esse lanche, acho que em um segundo. Eu devorei o lanche. E é um lanche que eu como com frequência. Não, frequência não, assim, algumas vezes durante o mês, não todos os dias. E me deu muito gases, minha barriga estufou em menos de 10 minutos e eu senti muita dor. Por que será? Provavelmente foram 2 fatores ali. Falta de atenção mais plena na hora da comida. Não que você não estava focada no lanche, mas comeu com tanta sede ao pote, que às vezes o teu próprio cérebro não conseguiu associar que você estava se alimentando. Porque nesse processo que ele associa que a gente está se alimentando, por isso que a gente bate na tecla para comer devagar, ele começa uma cascata de sinalização no nosso corpo para liberar hormônios de saciedade, hormônios de digestão e tudo mais. Então, você engole a comida rápido. O processo digestivo nem está esperando por isso. E aí o processo vai ser mais tardio. Aí, provavelmente, isso junta com o momento de mastigar pouco. Sempre que a gente mastiga pouco um alimento, ele chega num volume maior no nosso estômago. Isso dificulta a digestão, a absorção, gerando gases, desconforto e, às vezes, até a famosa diarreia. Então, provavelmente foi um pouquinho de sede ao pote ali no momento da fome que trouxe uma digestão um pouquinho aí maior, no seu caso. Mesmo num processo tão rápido que eu fiquei Exatamente. chocada. 10 minutos. E é algo que a gente sempre preza. No mínimo, realmente, tem que ser 10 minutos ali mastigando. Por isso que é muito importante a pessoa não chegar e ficar mexendo no celular, ou comer conversando muito, que tudo isso vai tirar a atenção do seu cérebro com o que você está fazendo e vai interferir na sua digestão. Tudo que a gente não faz com plena atenção, isso para tudo, seja alimentação, trabalho, esporte, não sai 100%. Na digestão é a mesma coisa. Menino. Não é tão simples, não é só enfiar comida para dentro, né? Pois é, e as pessoas estão nesse ciclo de rotina muito agitada e elas comem sem prestar atenção. Elas sentam na mesa, engolem a comida, às vezes já sai correndo de novo, ou deita um pouquinho, às vezes 5 minutos e já sai de novo correndo, Já sem né? trabalhar. Hoje as pessoas esqueceram que realmente quando você está se alimentando, você está literalmente nutrindo o seu corpo. Comeu de uma forma errada, de uma forma um pouco mais rápida, comeu algum alimento que não vai agregar tanto, as pessoas esquecem que é o que ela está nutrindo ela mesma. E aí é o que acontece. Estão deixando a rotina engolir hábitos de alimentação e hábitos de treino pela carga horária, pela rotina, e isso vai virando um hábito que se repete todos os dias, né? Porque nutrição é para ter uma vida melhor, é sobrevivência, mas não é só sobrevivência, né? A gente pode se alimentar para ter lazer também nessa alimentação. E falando sobre a nutrição para uma vida melhor, para a gente entender um pouco, porque eu acredito que a mulher também que está nos assistindo fica com as dúvidas sobre micronutrientes, macronutrientes. Eu mesma tenho muita dúvida sobre isso. Então, quais são os macronutrientes e quais são as importâncias dele? Qual a função de cada um para o nosso organismo? Quando a gente pensa em macro, que seriam os maiores, por isso com esse nome, a gente tem 3 principais: proteínas, carboidratos e gorduras. Vamos pensar por classe. Os carboidratos, que é o que o pessoal tem muito medo, eles são os energéticos. Então, sim, carboidrato é feito para nos dar energia. Então, é como se fosse a gasolina do nosso carro. Já a proteína são os construtores. Então, é ela que repara a nossa massa muscular, nossa imunidade, nossos tecidos. Então, é como se fosse a lataria ali do carro quando a gente precisa reformar. E as gorduras são que carregam algumas vitaminas específicas e produzem alguns hormônios, que poderiam ser, digamos, ali a parte do motor. Então, quando a gente pensa no carboidrato, igual você falou, muitas mulheres têm essa dúvida. Você, mulher, não precisa cortar o carboidrato para emagrecer. Você deixa de ingerir um alimento que é feito para dar energia ao seu corpo. E se há uma privação muito grande de carboidrato com busca no emagrecimento, que é muito comum, a mulher ela vai perder volume muscular. Então, aquela mulher que emagrece fala que ficou flácida, que perdeu o bumbum, perdeu perna, é porque provavelmente ela não consumiu uma quantidade legal de carboidrato, muito pouco. E quando você come pouco carboidrato, para quem já fez isso sabe, você não tem energia para treinar, seu treino não é bom, é o famoso treino fofo. Você não tem energia para trabalhar, você não tem energia para socializar e você pode sim ficar uma pessoa mais estressada, mais antissocial, eu diria assim.
E aí quando a gente pensa em proteína, que é algo que graças a Deus o pessoal ainda não deixa de faltar nas dietas, às vezes até consomem demais, ela é muito importante para justamente a gente reparar toda a musculatura quando você tem um treino, quando você tem uma lesão, para ter uma imunidade ativa. Então a proteína ela é muito importante para esse sistema imune nosso. E as gorduras também, muitas pessoas aí acabam consumindo até em excesso. Então as gorduras elas são fundamentais, não precisa também fazer uma dieta isenta de gordura, mas a gente precisa ter um controle. Quando uma pessoa já está no estado de, diria assim, de obesidade ou com excesso de gordura, quase que 100% que a gordura que ela ingere, o corpo já vai querer novamente depositar como estoque, porque ele já tem muito. Pessoas saudáveis que têm um nível de gordura normal, é necessário ingerir uma quantidade adequada de gorduras boas para a gente também ter todo o funcionamento adequado do organismo. Então, assim, é um combo. E o que muitas pessoas acabam deixando de lado? As vitaminas, que daí são os micronutrientes. Os micros são todas as vitaminas, minerais, fibras que estão presentes em principalmente frutas, verduras e saladas. Então a gente falou muito de construção, energia e hormônios, que seriam lipídio, proteína e carboidrato. As vitaminas, elas vão modular tudo isso. Então eu diria que nada adianta você consumir muito carboidrato, consumir uma quantidade boa de proteína, uma quantidade boa de gordura, se não tiver fontes de nutrientes como micronutrientes. E aí o pessoal não consome fruta, não consome salada. Às vezes até toma um multivitamínico que equilibra um pouco, mas nunca encapsulado vai ter o mesmo poder de qualidade vindo de um alimento. Então é isso que define. E aí a gente tem sempre que salientar. Não é necessário. O que a própria organização às vezes acaba recomendando para nós? Pelas quantidades, para você mulher também que às vezes quer montar sua dieta, quer saber mais ou menos as quantidades. Carboidratos a gente sempre prioriza de 45% a 60% da alimentação de uma pessoa. Então, uma pessoa como você, saudável ou trófica, pode comer de 45% até 60% de toda a caloria da sua dieta vinda de carboidrato, que é bem provável que vai estar adequada a você. Uma pessoa diabética, menos de 30%. A gente priva ou às vezes muda a qualidade do carboidrato. Só que o pessoal costuma quase zerar, que aí é loucura. Proteínas, que é muito importante também. Ó, você, mulher, pega a calculadora. Pega o seu peso corporal, vamos supor aí 60 quilinhos, e faz 1,6 gramas ou até 2 gramas, que seria ali a quantidade de proteína por quilo de peso. Então, 60 vezes 1,6, a gente vai ter uma média ali de pelo menos umas 90 gramas de proteína ali por dia para essa mulher de 60 quilos. E aí, como que a gente vai transformar essa quantidade de gramagem de proteína em alimento? Que é outra dúvida muito comum, É isso né? que eu ia perguntar para você. Como saber qual alimento consumir para ter essa quantidade de proteína? Então, o que você poderia fazer? Vamos supor, então, voltando no exemplo da mulher de 60 quilos. 60 quilos, ela vai precisar de 90 gramas de proteína. Normalmente, numa média, para ficar fácil para vocês, 100 gramas de peito de frango, uma carne moída, uma carne vermelha mais magra, cozida ou grelhada, vai entregar 30 gramas de proteína. Então, quando a gente consome umas 100 graminhas de carne no almoço, umas 100 graminhas de carne no jantar, para uma mulher de 60 quilos, ela já atingiu praticamente ali mais da metade que ela precisa. Um ovo tem em torno de somente 6 graminhas de proteína. Só? Por isso que às vezes consumimos mais claras. Mas assim, 6 gramas, o ovo frito ou cozido ou independe? Da forma que ele está ali completinho. Então, se ele for cozido, a mesma coisa. Mexidinho ou grelhadinho, indiferente, ele vai manter, tá? E aí, para bater um pouco mais de proteína só com ovos, por isso que às vezes tem pessoas que usam uma quantidade maior. E aí a gente tem que calcular um pouco mais nessa parte. Mas para você, mulher, ó, 100 graminhas de carne no almoço, 100 graminhas no jantar, às vezes 1 ou 2 ovinhos no café da manhã, já vai provavelmente chegar perto da quantidade que uma mulher de 60 quilos precisaria de proteína. É o que eu tô consumindo. Eu consumo 2 ovos de manhã, aí eu consumo uma carne no almoço e outra carne à noite, no jantar. Tenho também consumido leite em pó. Leite em pó é proteína também? Sim. A única coisa que a gente se atenta com o leite em pó é que ele tem um pouquinho de carboidrato junto. E aí é legal até para o pessoal entender qual que é a diferença do whey. Eu gosto de brincar que o whey ele é um leite em pó de rico. Então, basicamente, o que a indústria faz? Pega o leite líquido, transforma em leite em pó. Pega o leite em pó que a gente paga baratinho, faz um processo
que vai tirar todo o carboidrato, ou quase todo, e ficar somente a proteína. Por isso que o whey ele encarece. Então, o leite em pó ele é uma boa fonte de proteína, excelente, só que junto na dose vem menos proteína que um whey e carboidrato junto. Então, é só se atentar com isso. E aí, eu também não vejo problema uma mulher como você, que talvez faça umas 4 refeições ao dia, no lanchinho da tarde também consumir uma fonte de proteína. Isso que eu disse de usar um ovo no café da manhã, almoço e jantar seria o mínimo, mas dá para comer até um pouquinho mais dependendo da rotina ou do paciente também. Aquele iogurte proteico. Os Vioprós da vida, a piracanjuba, a gente tem bastante modelinho hoje que são mais saudáveis, né? E aí quebra um puta galhão no dia a dia do pessoal, né? E o queijo também pode ser usado? Pode. O queijo, pessoal, para vocês entenderem, como ele é um derivado do leite, ele também vai ter um pouquinho de proteína, pouco, e gordura. O que a gente sempre preza em relação a queijos menos gordurosos? Os mais brancos. Então, quando você pegar aquele queijo mais curado, mais amarelado, mais escuro, já é um queijo que tem um teor de gordura maior. Então, para você usar no dia a dia, não é tão bacana. Mas o queijinho Minas, o queijo ricota, que são esses queijinhos mais sequinhos e branquinhos, já é mais tranquilo de se usar. E aí, o que vai é a quantidade. Que a gente vai bater muito na tecla aqui hoje, não é proibir nenhum alimento, mas saber a quantidade de cada um, que é isso que o brasileiro tem dúvida. O brasileiro sabe comer bem, mas ele inverte muito bem as quantidades dos alimentos. Por exemplo, uma colher de requeijão pode ser usado também como fonte de proteína? Pode. Fonte de proteína eu diria que não, mas é uma fonte de melhorar, às vezes, o paladar da refeição. Às vezes comer um pão com requeijão, ou um pão com frango e requeijão que fica menos seco que só um pãozinho. E aí também que vale a dica, sempre procurem os lights. Requeijão light, creme de ricota light, leite desnatado, que são as opções do leite e derivados que a gente já não vai ter a gordura ali em excesso. Que é isso que ajuda muito também no processo. E a quantidade de gordura que tem que consumir por dia? Olha, a gente sempre vai se basear numa média aí de 0,5 a 1 grama de gordura por quilo de peso. Então, uma mulher, voltando na mulher de 60 quilos, ela poderia consumir de 30 gramas de gordura até 60 gramas no dia. Para quem preza em emagrecimento, a gente sempre deixa um pouquinho para baixo, tipo 0,5. Que daí, quanto menos gordura você consumir nesse processo, melhor para a queima de gordura ali como um todo também. E aí a proteína, a gente falou da carne, do ovo, e aí a gente cai na dieta e polêmica que nós tivemos também com a Graciane. A Graciane, ela estava consumindo 10 ovos na casa, né, do BBB, mas fora disso, ela consome 40 ovos por dia. Não só ovo, né? Ela consome outros alimentos também, outros nutrientes. Sim. Já a Virgínia, que também é muito conhecida de todos, ela já está numa dieta restritiva de só ovo. Usar muitos ovos, consumir muitos ovos por dia faz mal? Até certo ponto, não. Baseando na Graciane, por exemplo, ela consome uma quantidade muito alta de ovo. Até para vocês entenderem, se ela, nesses 40 ovos que ela usa, ela descarta a gema da maioria, porque a gema no ovo ela tem gordura também. Aí um ovinho inteiro que tem 6 gramas de proteína em média, somente a clara cai para 2,5 gramas. Então, para a gente conseguir, por exemplo, o que a gente consegue em 30 gramas de proteína, que seria em 100 gramas de carne, se fossem 10 claras, daria ali uma média de 25 graminhas. Então, para a Graciane, que é uma mulher que tem muito volume muscular, ela tem muito músculo para recuperar, tem um nível de treinamento alto, e não só as claras do ovo, ela faz uma alimentação equilibrada, para ela, Graciane, não é um problema. Até porque ela tá viva, tá ali por muito tempinho. Talvez, para fulana que começou a treinar hoje, ou ontem, vai lá tentar comer 40 ovos no dia, principalmente não descartando a gema, vai ter um excesso de colesterol, vai ter algum perigo de saúde mais grave, principalmente pelo excesso de gordura ali. Então, o pessoal tem que saber diferenciar quem é um atleta, quem somos nós não atletas, né? Pessoas normais. Já na da Virgínia, é um tipo de dieta que aí sim, se for prolongada, vai trazer problemas de saúde gravíssimos. Porque a gente sabe que o ovo é um alimento muito rico, mas limitado. Nenhum alimento possui uma quantidade significativa de todas as vitaminas e nutrientes que a gente precisa. Uma pessoa consuma só ovos por 1 ou 2 meses direto, sem consumir nenhuma fruta, vegetal ou outro tipo de alimento junto, vai ter queda de imunidade, vai ter problemas seríssimos em todos os sentidos. Nem só de colesterol, insulina, mas como um todo. Porque realmente é algo que vai puxar.
o nosso corpo ele é esperto. Sempre que está faltando alguma vitamina pela nossa alimentação, ele dá algum jeito de tirar de dele. Então, a pessoa, quando fica muito tempo numa alimentação fraca em outras vitaminas, o corpo dela vai se consumir, diria assim. E a pessoa vai ter um problema de saúde vinculado a isso. Uma desnutrição, diria assim. Então, todas as dietas restritivas são perigosas. Sim. Tudo que a gente pensa que sai de um excesso vai fazer mal. Até porque a água mata. Toma mais de 10, 15 litros no dia para ver se você não morre. Então, é o excesso que vai prejudicar. Então, a gente tem essa mania de fazer uma dieta muito restritiva. Vou fazer por 2 meses. Só que é um problema que vai acarretar outros problemas que às vezes a pessoa não está preparada para isso. Principalmente problemas psicológicos. A gente sabe que dietas restritivas, acompanhadas de uma busca muito grande por corpo perfeito, acompanhada de uma comparação na rede social, acompanhada de uma comparação na academia, vai trazer transtornos, seja bulimia, anorexia, compulsão alimentar, e isso a longo prazo a pessoa vai sofrer. E na maioria das vezes demora para procurar ajuda e começar a tratar o problema desde cedo. Porque às vezes a pessoa também nem percebe que ela está começando a ficar doente. Verdade. Que é na maioria dos casos. Pois é, e pensando nas dietas restritivas também, a gente pensa, né? Todas as dietas restritivas aumentam a ansiedade. Então a gente tem que pensar muito mesmo sobre isso. Olhar no espelho e só ver uma estética legal não é interessante. Tem que pensar na nutrição também por trás desse alimento, né? E o ser humano como um todo, não só você mulher, mas homem também, é apressado. A gente quer resultado imediato. E aí, quando a gente está insatisfeito com o corpo ali no espelho, quando a mulher vai colocar uma roupa que não serve, quando ela vai no evento que ela tem vergonha de colocar um biquíni, é aí que ela começa, às vezes, tudo que ela puder na artimanha dela ali, ela vai buscar. E, infelizmente, às vezes, abre o Instagram, vê uma pessoa famosa divulgando uma dieta que para ela funcionou. Aí vai a pessoa tentar aquele caminho. Então, pensando nas mulheres, você que está aí, talvez na obesidade, querendo começar a emagrecer, mas também não sabe o caminho, qual seria o caminho, Matheus? Comece com o que você tem. Às vezes o pessoal espera o dia perfeito, vou começar segunda, só mês que vem que eu consigo pagar a academia, só mês que vem que eu consigo passar no Nutri. Que comece com uma caminhada na semana. Para uma mulher obesa, você que tem vergonha de ir na academia, tem dor, tem dificuldade, comece com o básico. Comece caminhando na sua casa, comece caminhando no seu quarteirão. Conforme você pegar essa confiança, você vai aumentando os dias de exercício, aumentando os dias, a frequência disso, melhorando sua alimentação. Primeiro passo tem que ser dado. Quando a pessoa dá o primeiro passo, ela vai mantendo aquilo por 1 ou 2 semanas, ela vai perceber que seja uma pequena melhoria, mas ela vai ver. E conforme você vê melhoria, você motiva a continuar. É aquela busca que você começa a ficar motivado no processo. E é importante também, se puder, buscar um profissional de saúde para acompanhar e pedir exames também, né? Exatamente. Hoje a gente preza muito isso, porque existem muitas doenças perigosas que são silenciosas. A mais comum, que nem precisam do exame de sangue, mas o simples exame de pressão é a pressão arterial. Muitas pacientes chegam até mim relatando que são hipertensas, que está tudo bem, ou às vezes está tomando remédio e acha que está tudo bem, quando a gente afere a pressão ali na consulta, está elevada. Então, são doenças assim que às vezes a pessoa está hipertensa e ela não sente. Quando que vai perceber e vai para o hospital? Quando aí está muito alta. E aí já é um perigo de saúde. Mesma coisa, gordura no fígado, glicemia alta, colesterol alto. E hoje o brasileiro foge de exame de sangue, né? Não gosta. Tem medo, né, da Tem agulha. medo. Mas é importante isso. E uma das coisas que aumentam também problemas cardiovasculares, diabetes, é a gordura abdominal. Então, como a mulher, que é um problema, né, de muitas mulheres, muitas daquelas são magras, mas falam, eu tenho uma barriguinha aqui, tenho a pochete. Como a gente pode eliminar a barriga e queimar a gordura abdominal? Eu queria poder falar que eu ia dar um sinalzinho pro corpo queimar só a gordurinha de lá, mas não acontece. O nosso corpo ele é esperto. Quando a gente começa, de fato, a ter uma gordura, não só a gordura na região do abdômen, mas a gordura visceral, que é aquela lá perto dos nossos órgãos, que é a gordura mais perigosa, é porque provavelmente já está tendo um excesso muito grande de acúmulo. Então, o que seria a gordura para o nosso corpo? Energia em excesso que a gente consumiu e ele está dando alguma forma de estocá-la. Então, quando a gente gasta pouca energia no dia a dia, come muito, e aí chega no final do dia, está sobrando energia, o que o nosso corpo faz?
transforma em gordura e estoca. Como que a gente consegue, então, queimar gordura e aí sim chegar nessa gordurinha central e diminuir ela? Gastando energia e comendo menos, que é o que a gente faz pelas dietas normalmente. Mas qual que é o segredo? Constância. Digamos que a região central, para a mulher também, é uma das regiões que o nosso corpo mais gosta de acumular. Basicamente, onde você mais tem gordura é onde mais vai demorar ao longo do processo. O nosso corpo ele queima gordura como um todo. Então, muitas pessoas desistem no início, principalmente a mulher, emagrece, às vezes 5, 10 quilos, só que ela não vê que a barriga sumiu tanto ainda. Mas é porque diminuiu, mas ainda resta uma gordurinha a ser perdida. E aí é a paciência. Então, essa gordura central, ela não vou iludir o pessoal falar que tem um segredinho X, mas é constância. É continuar emagrecendo como um todo, que a região central ela vai diminuindo. E, claro, associar exercícios de alta intensidade. Aí é um segredinho que pode agregar. Quando a gente pensa em exercícios de alta intensidade, crossfit, futebol, vôlei, academia para quem gosta, dança, para a mulherada também, são exercícios que aumentam bastante o nosso gasto energético durante o exercício e principalmente alguns hormônios adrenérgicos, como a adrenalina, a noradrenalina. Esses hormônios, eles atingem mais essa região da gordura nossa central no momento da busca por energia. Diferente de quando você faz somente uma caminhadinha bem leve todos os dias. Então, por isso que eu gosto de pegar no pé da mulherada. Tem que treinar firme. E não tem nenhum alimento que ajude a queimar a gordura abdominal. Não existe esse milagre. Para o corpo realmente queimar a gordura, ele tem que sentir essa necessidade de calorias. Então, faltou caloria, você está comendo menos, de acordo com a sua dieta, ali, seu plano alimentar, ele vai queimar a gordura. Ah, Matheus, se eu colocar um gengibre, uma canela, que são alimentos termogênicos, esses alimentos, pessoal, aumentam um pouquinho mais o tanto de energia que você gasta. Mas se a gente colocar na ponta do lápis, não é uma quantidade que você tem que ir lá e se entupir de canela ao longo do dia, achando que isso vai ser um milagre. Então, ele aumenta um pouquinho o nosso gasto energético, mas não é uma mudança que a gente fala assim, putz, é a canela que vai fazer você perder 10, 15 quilos de gordura. Mas sim, realmente, o déficit calórico que a gente brinca ali, que é reduzir a caloria do paciente. Então, os termogênicos, eles aumentam o metabolismo. Isso. Os suplementos, até puxando para esse gancho, alguns, quais são a função deles? Ir no nosso estoque de gordura, o tecido adiposo, quebrar aquela gordurinha que está estocada e liberar para a nossa corrente sanguínea, como fonte de energia. Só que o que muita gente peca? Toma um termogênico, ele libera essa energia no sangue e a pessoa não gasta energia. O que vai acontecer com aquela energia liberada? Volta para onde ela estava estocada, porque o corpo sentiu que não teve necessidade. Então, a pessoa que toma um termogênico e não treina, ou a pessoa que toma um termogênico, treinou em jejum depois do termogênico, usou aquela energia que o termogênico quebrou, beleza. Mas ao longo do dia ela come totalmente errado, vai retornar tudo. Por isso que o pessoal não pode cair nessa ladainha, né, da indústria farmacêutica, principalmente, de que é um alimento X ou Y que vai fazer emagrecer. Não tem esse milagre. Não existe um alimento milagroso. Até porque se existisse, todo mundo estava com o físico dos sonhos, né? Verdade. Eu estava sem profissão. Mas falando dos termogênicos, eles são os pré-treinos. Não. Hoje os pré-treinos, eles estão vindo realmente com o intuito de melhorar treinamento do homem ou da mulher. Já os termogênicos são os que prometem realmente queima de gordura. Quais termogênicos antigos a gente tem ali que a gente pode falar? Lipo 6 Black, L-carnitina é muito famosa. A cafeína é um pré-treino, mas também com ação termogênica. A cafeína, sim, aumenta um pouquinho a queima de gordura, mas também dose pequena. Então, são suplementos que estão presentes ali, mas que assim, já estão há muito tempo pelos estudos mostrados que não fazem esse milagre todo. Quando você fala da cafeína, não é tomar um cafezinho, é o suplemento. A pessoa que toma vários cafés ao longo do dia também vai estar contando, tá? Só que daí que é o perigo. A pessoa que toma muito café, qual que é o outro malefício dela? Ansiedade, taquicardia, pessoas hipertensas têm que evitar um pouco. Então, a cafeína hoje, se tem um suplemento que a gente pensa assim, melhor pré-treino, na minha opinião, cafeína. Melhor termogênico, na minha opinião, cafeína. É o mais seguro, é o mais estudado, que realmente tem efeito. Se for tomar um cafezinho, qual é a dose? Não tem dose. Sendo café puro,
Não é assim uma quantidade que a gente fala, não, você tem que tomar no máximo um copo desse por dia que você vai passar mal. É muito individual. Até a pessoa que toma café todo dia, ela fica mais resistente ao café. E, infelizmente, quando mais ela toma, menos efeito faz no corpo dela. Aí, sim, com os manipulados, que a gente sempre toma cuidado na dose. Eu não recomendaria para você, mulher, uma dose maior que 200 miligramas de cafeína. Não tem necessidade de tomar mais que isso, como pré-treino. Porque tem pré-treinos, esses suplementos específicos, para você tomar antes do treino, que vem, às vezes, com 420 miligramas de cafeína. E aí é uma dosagem que realmente não faz sentido. Muito alta, não vai ter efeitos além você tomar 200 ou 400, fora que vai atrapalhar, às vezes, outros fatores, como eu falei, de ansiedade também. Então, falando dos suplementos para a saúde da mulher, quais seriam os suplementos ideais? Hoje, para você, mulher ativa, não só no dia a dia, mas principalmente em treinos, creatina, obviamente. É um suplemento hoje que diria que para toda classe, não só para mulher, mas para adulto, para o idoso, para criança, vai ser muito bem-vindo. Ômega 3, que é um suplemento que hoje a gente preza muito pela melhoria na questão anti-inflamatória que ele traz na nossa saúde. Saúde cardiovascular. Pela porção do EPA e DHA que está presente no ômega, a gente também tem melhoras na cognição e melhora. É um suplemento que, pela alimentação, a gente não consegue atingir. Porque pensa que está presente em atum, salmão, sardinha, em pequenas quantidades. Então, a gente acaba realmente precisando suplementar ômega 3, porque pela alimentação é bem difícil a gente atingir. Esses seriam os ideais. Creatina, ômega, o whey. Não diria que seria essencial, mas é um suplemento que pode entrar para colaborar na rotina da pessoa, porque é um alimento versátil, prático e que tem muitos sabores adocicados, que também ajuda você no período de TPM, dependendo se gostar. Então é um suplemento que vem ali para agregar. Dá para seguir uma dieta para emagrecimento, para ganho de massa, para menopausa sem whey? Com toda certeza dá. Com alimentação apenas. Exatamente. E os suplementos, eles trazem mesmo resultado? Os que a gente tem comprovação científica hoje, sim. Então, a creatina é mais que muito comprovada, só melhora na resistência, força principalmente. Hoje a gente tem muito estudo usado ela também em pessoas mais velhas, idosas, sarcopênicas, aquela mulher que é mais velha, magrinha, que corre risco de cair, quebrar um fêmur. Ajuda muito. No simples ato dela levantar de uma cadeira, a creatina vai trazer essa melhora. Então, hoje a creatina diria que é o top 1 para melhoria assim, no dia a dia. O ômega 3 há muitos estudos também que trazem toda essa melhora. Mas a gente tem uma infinidade de suplementos que prometem tudo e não entregam nada. Então, primeiro tem que procurar um profissional para não ficar suplementando aí a olho e à toa, né? Exatamente. Tem uma senhora que faz academia comigo que ela é super magrinha e ela consegue fazer todos os exercícios. Às vezes tem alguns que eu tô lá morrendo e ela tá plena. Aí ela fala, minha creatina. Exatamente. Tomei minha creatina hoje. Mas para quem quer suplementar creatina, tem ali uma quantidade correta por dia? Todo mundo pode tomar? Como que funciona? Hoje, as únicas pessoas que a gente limita o uso da creatina são pessoas com problemas renais. Não o pessoal que ela vai trazer problema no rim, tá? Isso é comprovado. Mas pessoas que têm rim único ou um histórico muito grande de pedras no rins, a gente evita porque ela vai se metabolizar do seu excesso lá. Não, como eu falei, ela não é o que vai trazer a pedra no rim. E a gente indica para qualquer tipo de pessoas, principalmente crianças acima de 10, 12 anos, já é seguro. Ela tem uma margem de dose muito segura de até 20 gramas por dia, os estudos mostram. Não que tomar em excesso vai trazer benefício adicional. Mas eu diria que para a mulher, uma média diária de 5 gramas já está excelente. Que é normalmente um dosadorzinho que vem ali nos scoops, que já é aquele de 5 gramas. E começou a consumir, tem que consumir pro resto da vida? Seria o ideal. Todos os dias. O efeito dela, como é acumulativo, não importa o horário. Quer tomar de manhã, quer tomar após o almoço, quer tomar antes de dormir, ela não atrapalha em sono. Só que é importante tomar de segunda a segunda-feira. Treinou, repõe. Porque pensa que todo dia que você treina, você gasta um pouquinho da creatina que estava no seu corpo. Então, por isso que todo dia você vai lá e repõe um pouquinho dela. Então, mesmo que você não treine, você pode usar creatina? Pode usar também. Eu achava que fosse só para atletas. Não, hoje em dia, até para, como eu falei, as pessoas mais velhas, que até que não treinam, a gente já suplementa muito. Ela é bem interessante. E tem uma dieta específica para idosos. Você conhece as zonas azuis? Opa! Zonas azuis são
comunidades onde as pessoas elas vivem mais de 100 anos. Um pesquisador da Itália, muitos anos atrás, ele começou a mapear essas comunidades e aí ele marcava de azul o mapa, por isso que chama zonas azuis. Senão eu pensei em outra coisa. Não. E aí um outro pesquisador norte-americano, ele começou a ir até essas comunidades para desenvolver o segredo da longevidade, porque tinham muitas pessoas vivendo mais de 100 anos. Por exemplo, na Costa Rica, ele encontrou centenários mais ativos e mais fortes. E a dieta que eles consumiam era de uma comunidade muito pobre da Costa Rica, então eles consumiam diariamente feijão, abóbora e milho. Já na Grécia, eles tinham a dieta mediterrânea. Em outros lugares, por exemplo, na Itália, eles consumiam uma taça de vinho toda noite e comiam, a maior parte da dieta deles era vegetais, né? Legumes, frutas, e comiam pouquíssimas proteínas animais, mais proteína vegetal mesmo. E eu achei, assim, muito incrível essa questão, porque, como eu disse no início, eu quero chegar até os 120. Mas eu cometo muitos erros, né? Como fast food, como muitos processados ainda. E para quem tem uma certa idade, já passou dos 60 anos, tá querendo chegar lá até os 76 e 4 meses, que é a nossa expectativa de vida no Brasil, tem uma dieta específica ou segue esse caminho da longevidade que você nos passou? A dieta específica ela entra muito mais quando às vezes o idoso tem algum problema de saúde maior. Que a gente tem que limitar alguma coisa, uma diabetes, um Alzheimer, ou às vezes um risco de câncer, que tem que ter muito cuidado com a quantidade de comida que ele come. Mas de forma geral, não. É evitar realmente esses excessos. Realmente já tem mais 60, 70 anos. Comer menos possível produtos industrializados. Mais possível produtos naturais vindo da terra, realmente. Eu acho que o poder está na natureza. Acho que a longevidade e esses povos que têm esses estudos são povos que vivem maior teor de natureza, né? Não são tantas cidades grandes como as nossas aqui. Então, acho que é esse lado. Ter uma vida ativa associada a uma alimentação limpa. Alimentação que vem realmente da terra. Por isso que, principalmente a Mediterrânea, desses povos ali das zonas azuis, é vegetais. A base, né? E quando a gente pensa somente até na nossa alimentação do brasileiro, o que eu orientaria a pessoa mais velha, a mulher mais velha, que busca essa longevidade, buscar mais proteínas vegetais e reduzir o consumo em excesso de carne. O que a gente tem de estudos hoje que a carne, seja a vermelha, mas também a branca, é um tipo de proteína que demanda mais trabalho ao nosso corpo na degradação, gera mais renovação celular. Pensando em longevidade, proteínas vegetais podem trazer mais benefício para esse tipo de pessoa também. Então, consumir carne não é legal. Pensando nesse estudo, uma das comunidades, elas são vegetarianas. As pessoas são vegetarianas. Sim. E aí quando eu falo carne é o excesso, né? Tipo, o que seria um excesso? Carne vermelha todo dia, almoço e jantar. Que é o que a gente faz. É um excesso. Para homem, puxando um pouquinho o gancho, é o maior risco de câncer de cólon, principalmente vindo da carne vermelha, que é um processo de digestão mais lento. Mas sempre que for consumir, por mais que a gente consuma a carne, as brancas são mais saudáveis e tentar mesclar com proteínas vegetais. Ervilha, grão de bico, a proteína de soja, o próprio feijão branco, carioca, preto. A gente consegue bastante variedade ali de alimentos. Uma pessoa, uma mulher que consome arroz e feijão todo dia, tá legal? Ali tem para ela todos os nutrientes? De certa forma, sim, mas em poucas quantidades. Se você for uma mulher que, por exemplo, vai tirar a proteína ou vai se tornar uma pessoa vegetariana, como exemplo, tem sempre que associar a proteína vegetal de um feijão com uma outra proteína para complementar. Um feijão e um grão de bico, um feijão e uma proteína de soja, uma ervilha e um feijão. E aí tentar num prato não só arroz e feijão, ou a carne, ou a proteína vegetal, mas principalmente, para esse prato ficar completo, é a salada e as verduras que precisam estar ali presentes também. Então, só o arroz e feijão, que é o nosso queridinho do Brasil, só ele não é suficiente. Ainda é falho. Pensando num cenário que a pessoa todo santo dia come só arroz e feijão no almoço e no jantar. Ao longo prazo, ela ia ter deficiência de algumas vitaminas, sim. Por isso que eu falo que o nosso corpo é uma máquina. Você percebeu que você me falou 3 tipos de povos que tinham diferentes tipos de alimentação. E nos 3 tiveram... mais de 100 anos. Sucesso na longevidade, diria assim, com um perfil diferente. Qual que é a magia?
O nosso corpo tem a capacidade de sintetizar vitaminas que às vezes estão faltando na nossa alimentação. Então, tem as vitaminas essenciais que a gente não pode deixar de comer, senão vai faltar. Mas tem vitaminas que o nosso corpo consegue sintetizar a partir de outras. Então, ele se adapta. Então, tem regiões que você falou, não come carne e vive muito bem, como tem regiões que também come carne e também vive muito bem. Vai a adaptação daquela etnia, daquela cultura, porque o corpo vai se adaptando àquilo ali também. Uma das culturas que o pesquisador foi olhar é perto do Japão, esqueci agora o nome da cidade, mas eles têm um hábito, eles falam do 80-10. Eles comem até 80% do estômago tá cheio. E aí eles param. E eles comem depois na outra refeição, mas também menos do que ficar totalmente saciado. Isso é bom também, a quantidade de comida ser reduzida? Sim, porque ali eles têm aquela alimentação que a gente fala intuitiva. O que seria a alimentação intuitiva que todo mundo deveria ter, que era o normal antigamente, depois que a gente começou a ter os excessos, né? É aquela alimentação que você realmente sabe o momento de parar. Porque hoje, qual que é o problema da pessoa que está engordando? Ela tem uma disfunção de sinalização. O estômago dela está ficando cheio, só que ele não consegue mandar um sinalzinho lá para o cérebro da pessoa, falar, que está cheio, para de comer. A pessoa vai, até ela passar mal, às vezes até vomitar. Esse tipo de pessoa de uma alimentação mais intuitiva, ele começa a comer, justamente a pessoa come com calma, não come com celular, com tela, distraído. Ele consegue ter essa percepção. Tô com fome, tô ficando cheio, cabe mais um pouquinho. E aí, realmente, o que a gente preza no emagrecimento? Terminar a refeição antes de você se sentir cheio. Aquela sensação assim, eu matei minha fome, mas comeria mais. É isso que tem que faltar. Eu comeria mais um pouquinho? Eu comeria. Então, realmente, eu não comi mais que deveria, de uma forma intuitiva, sem estar pesando a refeição, por exemplo. Então, para resgatar essa forma intuitiva, a pessoa tem que prestar atenção. Muita atenção, muita atenção. Tentar não comer com o talher na mão. Você colocou uma garfada na boca, se você está com o talher na mão, o que a gente já está fazendo? Cortando a próxima pedaço de carne e já preparando a próxima garfada. Aí você já está mastigando rápido, às vezes sem terminar de engolir tudo, já está novamente colocando comida na boca. Então, um dos pontos do mindfulness, que é o que a gente preza, prato, talher na mesa, cada mastigada, terminou de mastigar, pega outra porção, coloca e vai devagarzinho. Senão a gente, manda comida pra dentro e nem percebe, né? Olha, pessoa linda, eu sei que você deve estar pensando como eu. Eu tô assim pensando, gente, eu como desesperadamente. Desesperada, não coloco ali. Geralmente tô assistindo alguma coisa. Ou quando, na hora do almoço, às vezes meu marido chega pra almoçar, a gente já tá ali, tá posto, a gente come. Às vezes em silêncio, às vezes a gente começa a conversar. E também isso distrai, né? Sim. Ai, meu Deus, tem que rever algumas coisas. A conversa, então, é um ato mais de ter um momento junto na refeição também, né? Mas eu falo assim, o da conversa ainda é o menos pior comparado à tela, você tá distraído de uma forma mais ativa ali mesmo. A conversa ainda você consegue ter um foco um pouco maior. E essa questão de não ter essa intuição do estômago tá ficando cheio, pode ter relação também com a fome emocional? Sim, porque às vezes a pessoa também, ela não consegue distinguir. Porque justamente a pessoa que depois que ela pega o controle sobre a alimentação, sobre a quantidade que ela come, ela começa a perceber quando ela está com fome e quando é gula. Meus pacientes ao longo dos retornos vão mudando essa mentalidade. Eu sempre pergunto, e aí, a fome está aumentando? A pessoa fala, estava dando fome, mas eu percebi que não era fome, eu bebi água, foi passando. Então, a pessoa que ainda não está se reeducando e ainda está no processo que, infelizmente, ela está engordando, ela não tem essa disparidade. Qualquer sinal de fome para ela é fome. Ela não para pensar, putz, é fome, eu tô ansiosa, tem alguma coisa para acontecer, eu tô preocupada. Qual foi a última vez que eu comi? Eu preciso comer agora. E aí vai virando um ciclo vicioso, né? A pessoa come e não percebe. Pensando nesse tempo, nesse intervalo, tem um tempo certo entre uma refeição e outra? Não, até porque penso que hoje a nossa rotina de ninguém é igual. Então tem pacientes que gostam e conseguem comer a cada 3 horas. Tem pacientes que fazem 4 refeições ao dia, então às vezes fica 5, 6 horas de uma refeição para outra sem comer. Vai muito da adaptação de cada um. A pessoa está comendo 4 refeições ao dia, saúde está bem, os exames estão bem, ela está adaptada com aquilo,
pau na máquina, tá ótimo. Agora a gente testou 4 refeições e pelo longo período em jejum de uma refeição para outra ela sente fome, dor de cabeça, dor no estômago, aí para ela a gente já vê que não é algo que está dando certo. Então varia muito. Vai dar rotina, mas o que eu sempre prezo é no mínimo 3 refeições, quando a pessoa realmente é mais resistente a comer. Pelo menos 3, no mínimo 4. Pra gente ter aí... Sabendo que vai ter 4 refeições, eu diria que no mínimo, no máximo ali de 3 a 6 horas de intervalo de uma refeição para outra, de uma maneira geral, ficaria legal para a pessoa se basear. Então, se uma pessoa ela está acostumada, habituada a comer 4 ou 3 refeições e de repente ela começou a sentir muita fome, então é um sinal de que está alguma coisa errada. Talvez. Porque daí talvez para ela... Porque assim, o problema não é nem sentir a fome. O problema é como você lida com ela. Então a pessoa, às vezes, eu sinto fome quando eu estou em jejum, mas na hora que chega na refeição eu tô com fome, eu como a quantidade que o Matheus me passou e fico saciado e termino, tá ok. É uma fome normal porque você tá em jejum, mas não fez você perder o controle. Agora, quando a pessoa fica um tempo em jejum maior, chega com muita fome na refeição, ela percebe que ela come aquilo e aí desesperadamente ela já quer mais, aí para esse tipo de pessoa já é um jejum que tá prejudicando, que tá deixando ela mais ansiosa na hora que ela vai ter essa refeição, né? E falando sobre o jejum, é bom fazer exercícios em jejum? Porque você também é nutricionista esportista, né? Também é outro ponto que vai muito de pessoa. Você, por exemplo, acordou amanhã, 6 horas da manhã, falou, vou treinar hoje, só que eu vou em jejum. Chegou lá na academia, fez 2 exercícios, começou a ficar com a visão turva, um pouquinho zonza, pressão meio baixa, opa, sua glicemia tá baixa demais, talvez pro seu organismo, um treino em jejum, sem comer nada por horas antes, já não tá sendo legal. Só que tem pessoas que se eu peço para comer alguma coisinha 6 horas da manhã antes de treinar, tipo que seja uma banana, a pessoa chega na academia, parece querendo vomitar a banana porque para ela pesa. Aí tem pessoas que preferem em jejum e não passam mal. O que não pode, na minha opinião, treinar em jejum e permanecer o jejum por horas depois do treino. Que é um erro que às vezes pessoas acabam cometendo. Então, Matheus, eu não como de manhã, tudo bem, vamos treinar em jejum? Vamos. Chegou do treino, você come alguma coisa? Não, eu fico em jejum até o almoço. Toda essa janela depois do treino que ela não se alimentou, ela perdeu uma oportunidade de dar para o corpo dela nutrientes para recuperar o treino, proteína, um pouquinho de carboidrato para recuperar essa energia que ele já gastou logo de manhã e conseguir trabalhar pela manhã bem. Às vezes a pessoa fica a manhã toda muito cansada, ela acha que é pelo treino, mas é porque não está se alimentando. Não tem energia. E se comer e direto fazer academia também faz mal? Tem que ter um intervalo? Aí também não é legal. Toda vez que a gente faz uma refeição e chega a comida no nosso estômago, o corpo ele demanda sangue para a região do estômago para o início do processo de digestão. Mas também quando a gente treina, também vai sangue para o músculo. Então quando você vai treinar com o estômago cheio fazendo digestão, digamos que seu corpo tem 2 coisas para fazer ao mesmo tempo. E aí, consequentemente, as 2 ele vai demandar atenção. Quando você está treinando, o que a gente quer? Resultado 100% no treino. Então, coisas leves. Vou comer meia hora antes do treino. Uma banana, uma fatiazinha de torrada com alguma geleia, um requeijãozinho light para matar a fome e você não passar mal. Mas não é para você ir cheio. Aí, às vezes, se a pessoa vai cheio, aí o treino não rende, fica com vontade de vomitar, fica com ânsia e o rendimento cai bastante daí. Tomar um café completo, 2 horas depois ir para academia, tá válido? Pergunto porque eu faço isso. Eu diria assim, se você toma um café completo com proteína, carboidrato, igual você come o pãozinho com ovo ali, por exemplo, deu pelo menos 1 hora e você percebeu, Matheus, tava de boa, não senti que tinha comida no estômago, já é um tempo suficiente. 1 hora já é. 1 horinha já dá bom. Agora, se a pessoa tá no processo que ela tá em dieta para ganhar e ela tá comendo muito, aí obviamente que a gente fala para ela dar umas 2 horas porque vai ter mais comida para digerir. Mas normalmente pra gente que faz dieta num volume normal de comida, 1 horinha ali já faz uma digestão legal. E a mulher que tá querendo emagrecer também consumiu ali a refeição dela, ela pode 1 hora já ir pra academia. Pode, sem problema algum. E aquelas amigas, você, minha amiga mulher, que tá querendo emagrecer, mas quer pular um pouco o processo e começa a consumir remédios de emagrecimento. Os remédios de emagrecimento, eles são um risco para a saúde? Com toda certeza, mas principalmente quando não tem um acompanhamento médico. Quando a gente tem um acompanhamento médico, o risco já cai muito, até porque tem um profissional ali que a gente espera que não vai fazer nenhuma loucura, né? E normalmente não fazem.
Mas sem o acompanhamento, que acontece muito, é um tiro no pé. Tanto porque você vai ter esse risco de problemas de saúde, e tanto que você às vezes vai estar tomando medicamento sem ter o sucesso que você poderia ter se tiver alinhado a uma alimentação e ao acompanhamento médico correto. Hoje a gente tem muitos remédios aí para emagrecer, o Ozempic, temos também o Rybelsus, que é o Ozempic na forma oral, mais baixinho, temos o Mounjaro, temos muito. O que esses remédios, pensando no Mounjaro e no Ozempic, fazem? Reduzem apetite, vontade de comer e fome. Então, a pessoa que nunca fez um estilo de vida de alimentação, não se reduque, já vai direto no remédio que vai tirar fome, o que vai acontecer a curto prazo? Vai ter pouca fome, vai comer pouco, vai emagrecer. Ponto. Parou de usar o medicamento, a fome vai retornar, aquela pessoa não mudou a cabeça, não mudou seu estilo de vida e não mudou o ambiente que ela vive, que é o ambiente que modula a gente. O que vai acontecer? Vai aumentar a fome, ela vai voltar a comer porque ela não se reeducou, vai engordar tudo novamente. E normalmente, o que os estudos mostram? O reganho sempre é maior. A pessoa que perde 20, recupera mais de 20. A pessoa que perde 40 e tem um reganho, vai recuperar ao longo do tempo 40, 45, 50. Não é 100%, óbvio, mas a maioria acontece. Então é um tiro no pé e tem o risco de saúde. Com esses que eu citei, graças a Deus, a gente não tem muitos casos de mortes, mas a gente já viu casos de morte de mulheres, que foi recente, se eu não me engano, há 1 ano e meio atrás, que morreu com aquelas pílulas de chá, que foi bem famoso ali nas redes sociais, que acabou chocando bastante. Então eram os remedinhos naturais, coisas saudáveis, mas por quê? Não tem procedência. Às vezes também tem muito isso, eu escuto muito na área clínica ali, até de farmácia, estão falsificando o Ozempic. Muita gente compra o Ozempic de farmácia, troca o conteúdo de dentro, coloca um conteúdo que nem ele, nem você sabe, e a pessoa compra isso de uma forma ilegal, sem receita, colocando a vida dela em risco por algo que deveria ter um outro acompanhamento ali por trás, né? Então tem que ser um estilo de vida, não é assim, de forma imediata. Não. Porque se fosse assim, é como eu falei, todo mundo estava magrinho e mantendo. Quem consegue emagrecer assim, fazendo loucura, emagrece, você pode ter certeza que depois ela vai ter o reganho. Porque ela não trabalhou o principal, que é o ambiente ali que ela está inserida, né? É porque as pessoas em volta, marido, esposa, filhos, influencia. Muito. E às vezes nem é só em casa, mas ambientes de trabalho. Quando eu pego algum paciente que vem de empresa, a gente já tem muito risco de aniversário ter bolinho de um, salgadinho de outro. E é sempre aquela. Para a pessoa que não faz dieta, aquilo é normal. Aniversário seu hoje, vai ter festinha, eu vou comer. Mas para a pessoa que está de dieta, que está ali acordando às 6 horas da manhã para treinar, que pesa a comida dela todo dia, aquela escapada pode atrapalhar o processo. Só que o que acontece? Não é todo mundo no ambiente que vai incentivar aquela pessoa a não comer o salgadinho, pelo contrário, vão querer incentivar a comer. Aí vem aquela frase, hoje pode, você já tá magrinha, para de ser chata, e aí o ambiente fica te instigando. Então eu falo que quando a gente consegue aprender a falar não para quem a gente gosta, controlar nossa mente, o processo vai ficando mais fácil, mas no início é um processo mais difícil. Você negar alguma coisa que você gosta para alguma pessoa querida, no início é difícil. Você vai ter que treinar ou não. E sustentar. Você vai falar não, a pessoa vai insistir, você fala não, obrigado. Ah, vou te dar um. Tá, guarda aqui, finge que vai comer. Chega em casa, se o marido não tiver dieta, dá pro marido. Então daí vocês têm que tentar escapar de alguma forma ali, senão cai na rotina. Aí às vezes você tá de dieta, buscando resultado, se permite hoje, segunda-feira, aí passa uma semana até o aniversáriozinho na quinta, aí na quinta você come. Depois na outra semana, aniversário de outro, daí é na quarta. Aí você come na quarta. E aí junta um detalhezinho numa semana, outro na outra e vai juntando, né? Então o ambiente tem que estar ajudando também nessa mulher. Muito. Ela tem que procurar pessoas aliadas para ela começar a fazer esse processo. Todo vício, seja de drogas, alimentação, qualquer vício, a gente tem que deixar ele distante para a gente ficar longe. Então, pensando em casa, uma mulher que gosta muito de doce, iniciou a dieta, vai no mercado fazer as compras da dieta e ela vai lá e compra 2 caixas de bombom, ela já se sabotou lá mesmo. Porque ela sabe que vai ter esse bombom em casa, um dia estressado, um dia ansiosa, um dia triste,
ela vai recair aquilo. Só que se ela não compra e acontece a mesma coisa, ela tá um dia louca por doce e não tem a noite em casa, é o que eu falo para meus pacientes. Vai pegar o carro e ir no mercado, às vezes, numa segunda-feira à noite comprar doce? Porque daí ela vai ter o estralo e falar, putz, não é normal o que eu tô fazendo. Só que se tá em casa, se tem aqui é para eu comer. E aí você cai na tentação, né? E como cai? Exatamente, é difícil, né? Não é fácil, não. Pra gente finalizar, eu tô pensando aqui no meu processo. Eu comecei na academia e no final de dezembro. Então, tô há praticamente 3 meses fazendo academia, fazendo musculação e comecei o aeróbico. Para as mulheres que também devem estar começando e pensando, estou engordando em vez de emagrecer, é normal? Porque eu entrei na academia pesando 55, agora eu tô pesando 58. Eu engordei nesse processo. Sim. Essa fase de engordar para uma pessoa que não treinou musculação e começou é um pouco comum, mas assim, é muito variável. Porque uma coisa é fato, você começou a musculação e alinhou um bom estilo de alimentação, consumindo uma quantidade boa de proteína, vai sim ter ganho de massa. E sempre o primeiro e o segundo mês é onde a gente mais ganha massa, porque é o boom. Teu corpo não está acostumado àquilo, e às vezes além do treino entrou uma alimentação adequada. Então, o que eu falo para os pacientes? Relaxa. Os 2 primeiros meses não se apega à balança, vê as melhorias no corpo, vê as melhorias no dia a dia, disposição, humor, intestino, sono, que são coisas que melhoram muito e as pessoas deixam passar despercebido porque foca só na balança. Então, nesses 2 primeiros meses, no teu caso, normal, até porque 3 quilos não é um ganho tão alto. Mas, se o teu processo for de emagrecimento, a tendência é teu peso voltar a cair agora. Porque daí o que vai acontecer? Vocês vão ter esse ganho de massa por estar treinando ainda, só que o ganho de massa daqui para frente, para você que já tem pelo menos 3 meses de treino, vai ser menor. E o que vai sobressair? Queima de gordura. Então chega um ponto que é depois, novamente, onde o peso da mulher começa a cair, porque ela ganha massa, mas menor, porque já está mais acostumado, só que ela queima mais gordura porque ela está mais focada na dieta. Então, observa. Matheus, eu quero secar, se for o teu caso. Quero perder gordura? O ideal é teu peso ou manter e você ver essa mudança no teu corpo, ou ele cair um pouquinho também. Então, assim, peso é importante, pessoal, somente se você for uma pessoa obesa, que daí a gente realmente trabalha com perda de peso, precisa. Mas se você é uma mulher de 60 quilos, com 1,60, 1,65, que não tem excesso de peso, foque nas mudanças do teu físico, e não na balança, porque nesse tipo de pessoa, até como o seu, a balança realmente não é o problema. Ainda mais você que é uma mulher alta, né? Eu tenho 1,63 m. Não então, tão muito alta, né? Média. Mas para uma mulher é bom. E 58 quilos é um peso que é excelente. Sim, eu nunca tive esse peso antes. Eu fiquei, nossa, eu tô gordinha. Coloquei um vestido ontem que não tava cabendo direito. Falei, nossa, engordei mesmo. Mas o meu objetivo não é o emagrecimento mesmo. O meu objetivo é resistência. E, claro, perder a pochete, né? A barriga. Mas, como você disse, é a longo prazo, né? Eu tô buscando essa longevidade. Então, eu preciso pensar no meu estilo de vida e aumentar a intensidade das minhas atividades para queimar a caloria e continuar comendo certo. Exatamente. Continuar comendo certo, né? Vamos ser verdadeiros. Cortar algumas coisinhas, mas ter um equilíbrio maior, né? Exato. Porque senão também vira aquela mulher que tem um físico lindo, mas também não vive. Pois é. E aí também vira o outro lado da moeda, a supercompensação. Já peguei pacientes que focam muito e tem que acontecer. Eu falo que quando a mulher realmente está num processo de obesidade ou num nível de insatisfação com o corpo, tem que ser chata no início mesmo para você realmente virar a chavinha. Só que tem que tomar muito cuidado conforme vai aumentando o nível de compensação. Tem mulheres que focam tanto, compensam tanto, aí chega um momento que o corpo está lindo, ela fica com medo de comer um lanche, né? Fica com medo de comer um prato de comida na sogra, que vai ter uma feijoada, que são coisas que, para essa pessoa que não sai da dieta, 1 ou 2 refeições ali na semana não vai estragar o shape, nem a saúde, nem nada. Só que daí a pessoa chega num físico bom, só que bitola muito e aí vira um outro transtorno, que é esse medo excessivo de comer e voltar a engordar. Então a gente tem que sempre saber equilibrar. Ter um foco, sim, mas também ter um equilíbrio mental com a família, ter momento de lazer, para você equilibrar tudo isso, senão você ou fica com o físico muito bom, ou depois fica sem vida social. E aí também não vale a pena os dois, né?
Pois é, nutrição para uma vida melhor aliado com o estilo de vida, é isso que a gente precisa, viu, mulher? E eu me incluo nessa. Matheus, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Foi muito rico, viu? Todas as informações, agregou muito na vida das mulheres. Acredito que foi isso. Deu para conversar bastante. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí depois no vídeo, pode mandar aí nos comentários que a gente tira também. E foi um prazer estar com vocês, estar com você aí que está acompanhando a gente. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forminha aí na sua vida e começar o ano com o pé direito, né? Se você fosse resumir, qual é a sua mensagem de nutrição para uma vida melhor para a mulher que está nos assistindo? Para você que busca aí chegar lá no fim da vida bem, saudável, pense que todo dia é um dia que você vai estar plantando um fruto lá do final da sua vida. Então, se você tem 30, se você tem 40, 50 anos hoje, imagine-se daqui 20 anos e pense, o que eu faço hoje vai me levar para onde eu quero daqui 20 anos ou não? Se a resposta for não, você já sabe que tem que melhorar algum ponto. Se for sim, siga que o caminho já está certo. Pois é, e pesquisando um pouco para fazer o episódio, eu vi que há 4 séculos atrás, uma pessoa de 30 anos era a pessoa idosa da sociedade. Então, você chegava aos 30, você era privilegiado, porque as pessoas já tinham morrido e você já estava no topo. Hoje, eu tenho 35, eu me sinto muito jovem. Então, significa que nós conseguimos chegar à longevidade, porque hoje a média, como nós falamos no início do programa, é 76, do episódio 76,4, a média expectativa de vida. Então, está aumentando e a tendência é aumentar mais. Então, temos que cuidar da nossa vida. Se a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente tem a oportunidade de melhorar. Matheus, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo aqui conosco. Onde as pessoas podem te encontrar? Se alguma mulher quiser começar o protocolo nutricional com você? Podem me seguir aqui no Instagram, ms.nutricionista. Qualquer dúvida que você tenha, alguma dificuldade, pode me chamar lá no direct que vai ser um prazer te ajudar. Para atendimentos, tem um link aqui no meu perfil também com o meu número e da minha secretária. E eu faço atendimentos online também para o Brasil todo e presenciais lá na clínica da Before You. Se precisar de alguma coisa, estamos lá. Nós vamos deixar aqui também o @ dele na descrição para ficar mais fácil para encontrá-lo. Matheus, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço você também que nos acompanhou. Curta, compartilha, comente, ajude o Borboletando Podcast a voar mais longe e mande esse episódio para aquela mulher que está lutando para emagrecer, está com problema nutricional, reclamando de muitas coisas. Com certeza você vai ajudá-la com esse conteúdo riquíssimo de informações, viu? E lembre-se, é durante a caminhada que a vida se transforma e você pode transformar a sua caminhada com uma nutrição para melhorar a sua vida. Até o próximo episódio.